Oi, bom te ver por aqui. Hoje, com esse vídeo, a gente inicia nossos estudos de física no primeiro ano. Essa aula introdutória, a gente vai discutir dois termos já conhecidos por vocês. O primeiro, o que é uma grandeza física, e o outro, o que é medir. Então a gente vai iniciar justamente com esse questionamento. O que é uma grandeza física? Uma grandeza física não é algo grande. Uma grandeza física é o atributo dos objetos que podem ser medidos, ou de uma forma mais simples, é tudo que somos capazes de medir em um objeto, como comprimento, volume, área, ou de um fenômeno, que pode ser a velocidade de um carro, o deslocamento, a temperatura do ambiente. Como exemplos de grandezas físicas, nós podemos dar a massa de um corpo, que é medida em quilogramas, a velocidade de um carro em metros por segundo, a temperatura do neném em graus Celsius, ou a força que é medida em newtons. Observem que para todas as grandezas físicas que apontei aqui, a gente tem um instrumento de medida para medi-la. Se nós olharmos, por exemplo, para o amor, felicidade, o sucesso, a raiva e a tristeza, eu posso até falar: nossa, hoje eu estou mais feliz do que ontem. Mas é impossível eu falar, hoje minha felicidade está no nível 8, nível 7. É impossível medir esses elementos. Se é impossível medir, esses elementos não se constituem em grandezas físicas. Já que grandeza física é tudo o que eu posso medir num objeto ou num fenômeno, eu pergunto para você, o que é medir? Vamos ver esse exemplo. Imagina que esse rapaz deseja medir o comprimento dessa parede. O que ele vai fazer? Ele coloca sua régua num determinado ponto, marca o ponto que ela ficou e vai colocando uma do lado da outra até que você tenha o comprimento total da parede. Quando eu estou pegando a régua e colocando ela várias vezes na parede, o que ele está fazendo? Ele está comparando o tamanho da régua com o tamanho da parede. Então a gente fala que medir é uma forma de comparar duas grandezas de mesma espécie. O que significa de mesma espécie? De mesma espécie significa que eu estou medindo grandezas comprimento com comprimento, temperatura com temperatura. Eu não posso, por exemplo, medir a massa de um corpo com um relógio, porque a massa de um corpo é medida através de uma balança, enquanto o relógio ele mede horas, mede tempo. Então eu não tenho como medir uma grandeza com outra de espécies diferentes. Mas daí você pode me perguntar, se eu estou medindo a grandeza e essa grandeza depende de uma unidade de medida, será que essa unidade de medida é tão importante? Então o que a gente vai fazer? Eu vou propor para vocês aqui uma discussão. Na verdade vai ser uma discussão e depois um vídeo em que a gente vai observar a importância dessas unidades de medida. Para a gente começar a nossa discussão, vamos pensar num seguinte exemplo. Imagine que você quer comprar um iogurte da Nemvê e esse iogurte em um supermercado é vendido 180 gramas do potinho a R$ 2,70, enquanto no supermercado B é medido uma colherada por 25 centavos. Você quer comprar mais barato, mas onde está mais barato? No supermercado A ou no supermercado B? Olha a dificuldade de se ter duas unidades completamente diferentes. Em um é grama e no outro é colherada. Como que você compara esses valores? Uma forma de fazer isso seria o quê? Colocar as duas na mesma unidade.
Então o que eu vou fazer? Se a gente for no Google, a gente vai ver que uma colher de iogurte tem aproximadamente 15 gramas. Ou seja, quantas colheres a gente tem em 180 gramas? Com uma regra de 3 simples, a gente descobre que se uma colher tem 15 gramas, 180 gramas vai ter X colheres. Então a gente vai ter que 15 vezes X é igual a 180, ou X igual a 12 colheres de iogurte. Então em cima nós temos 12 colheres de iogurte, embaixo uma colher de iogurte. 12 colheres de iogurte no supermercado B representaria um preço de R$3. Então observe, enquanto no supermercado A eu tenho que 12 colheres de iogurte é R$2,70, no supermercado B é R$3. Conclusão, o supermercado A é mais barato. Então, foi possível comparar as unidades de medida? Foi. Mas imagine você fazendo uma compra do mês e tendo que fazer esse cálculo para cada 2 produtos que você tem na prateleira. Seria uma loucura, concorda? Então, a primeira coisa que eu quero que você observe é que é importante que nós tenhamos unidades de medida iguais para produtos do mesmo tipo. Agora, a unidade de medida pode causar prejuízos muito maiores do que comprar um iogurte um pouco mais caro no supermercado. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que eu vou apresentar para vocês. En diciembre de 1998, la NASA lanzó la sonda Mars Climate Orbiter desde Cabo Cañaveral para estudiar el clima, la atmósfera y la superficie de Marte. Sin embargo, el 23 de septiembre de 1999 se perdió toda comunicación con la sonda. Esta debía aproximarse al planeta rojo hasta 147 kilómetros de su superficie, pero los datos revelaron que lo hizo a 57 kilómetros. ¿Y qué pasó? La nave se destruyó por la fricción con la atmósfera del planeta. Esto se debió a un pequeñísimo error en el uso de las unidades. A cualquiera le puede pasar. El contratista de ingeniería de la sonda espacial la diseñó y construyó usando el sistema inglés de unidades, que emplea pie, la pulgada y la libra, mientras que la empresa encargada de programar los sistemas de navegación usó el sistema internacional de unidades, que emplea el metro y el kilogramo, lo que trajo como consecuencia el desvío y la destrucción de la sonda. Por eso tienes que estudiar física, porque algún día podrías llegar a trabajar en la NASA y no querrás quemar una sonda espacial de $125 millones, como la Mars Climate Orbiter. Houve prejuízo aí de $125 milhões. Por quê? Porque o cientista que construiu o equipamento fez ele de tal forma que ele deveria receber as unidades de comprimento em polegadas e as unidades de massa em libras. Enquanto os cientistas que fizeram a programação do software colocaram o comprimento em metros e a medida da massa em quilogramas. Então o que ocorreu, gente? Uma confusão. O programa leu metros e quilogramas e o dispositivo interpretou como polegada e libras. Isso fez ela chegar na atmosfera com uma velocidade maior do que deveria, e quando chegou na atmosfera, o atrito com o ar fez com que essa sonda pegasse fogo. Mas o que são 125 milhões, né? Pois bem, gente. Com esses 2 exemplos do iogurte e da sonda, eu espero que vocês tenham percebido que unidade de medida, ela não só é necessária, como é importante que a gente tenha consciência de qual unidade eu estou usando. Se a gente pensar nas unidades medidas antes da Revolução Francesa, a gente tem que essas unidades elas eram dadas principalmente por tamanhos de partes do corpo do rei. Então, se você for pensar, a gente tem aí ilustrado a jada, o passo, o palmo, e de acordo com o rei, você ia ter um passo maior, um passo menor. E isso cria muito problema,
Porque se você pegar duas pessoas de alturas diferentes numa quadra de futebol e pedir para que elas contem o número de passos do comprimento da quadra, cada uma vai te dar um valor de número de passos. E aí, qual está certa? Esses sistemas que usavam parte do corpo para determinar medidas era muito problemático, muito cheio de falhas. Na Revolução Francesa, a gente vai ter a busca por uma mudança disso. Mas já que a gente está falando de história, nada melhor do que a gente chamar... Tcharam! Surpresa! Sou eu que estou invadindo a aula de física. Hoje vocês vão passar um pouquinho pela Revolução Francesa e por isso o Vanderlei me chamou para vir aqui para relembrar algumas coisinhas sobre esse processo histórico, né? Então a primeira coisinha é: a Revolução Francesa aconteceu entre 1789 e 1799 e ela começa como um movimento de transformação da sociedade francesa. Os revolucionários, que eram artesãos, operários, camponeses, burgueses, religiosos, donos de terra, nobres, enfim, mulheres, toda a sociedade francesa envolvida nesse processo queria mudanças. Mas a partir de determinado momento, eles querem não só mudanças para a França. A Revolução Francesa tem um pouco uma ideia de que ela vai ser um movimento que vai mudar a Europa, que vai mudar o mundo. E não é só em termos políticos, não. Se eles começam querendo o limite ao poder do rei, acabar com o poder absoluto do rei, se eles criticam muito os privilégios da nobreza e querem defender que todas as pessoas sejam iguais dentro de um país, tenham direitos iguais, sejam cidadãs, depois eles começam a pensar que é necessário fazer muito mais. Mais do que mudar o sistema político da França, eles querem um pouco mudar a história da França. Eles renomeiam ruas, renomeiam praças, fazem um calendário novo, os meses do ano ganham outros nomes. E eles também estabelecem o sistema métrico. Um sistema métrico baseado na ideia de igualdade, na ideia de que todos dentro da França vão estar submetidos ao mesmo sistema e na ideia, portanto, de que todos os cidadãos terão os mesmos benefícios com esse sistema. Afinal de contas, qual é a conclusão que a gente tira disso? Que física, história, francês, literatura, geografia, português, tá tudo junto e misturado, né? Um beijo. Fofíssima Alessandra, né? Mas vamos pegar aí uma coisa que ela falou que chamou bastante atenção. Então a gente tem aí que no fim do século XVIII, a França, como a Alessandra colocou, estava passando por uma crise muito grande, onde os artesãos, os nobres, os burgueses estavam com problemas com o rei absolutista. Por quê? Nessa época que surge uma expressão que provavelmente vocês conhecem, que é 2 pesos e 2 medidas, o rei ele tirava vantagem das medidas que eram feitas através das partes do corpo. Por exemplo, quando era para o rei vender algum produto, vamos por exemplo, tecido, o passo era de um tamanho menor. Então ele ia ter mais passos de tecido e venderia e ganharia um valor maior de dinheiro. Quando o rei ia comprar tecido, ele usava um passo maior. Então ia ter um número menor de passos para o mesmo comprimento e ele pagaria menos por esse tecido. Isso é um dos pontos que gerou uma sensação de injustiça, até que a Revolução Francesa, através da Assembleia Constituinte, determina a criação do sistema métrico decimal, em 1799. Observem, gente, a Alessandra tocou num ponto fantástico. O sistema métrico desenvolvido, ele foi criado com a ideia de ser um instrumento de justiça, de igualdade social. Quando vocês pensaram que o sistema matemático que vocês usam desde lá da primeira série do ensino fundamental era um instrumento de justiça social, era um instrumento que permitia que todas as pessoas, independente de sua classe econômica ou posição
ou de posição na sociedade, tivesse justiça, tanto na venda quanto na compra dos produtos. Mas apesar de 1799 a França ter desenvolvido o sistema métrico, ainda durante muito tempo continuou-se usando diversas outras unidades. Por exemplo, o pessoal usava o cúbito, o palmo, a polegada ou as milhas, 1852 metros. Na verdade, isso são só alguns exemplos de medidas de comprimento, tem muito mais. Para massa, por exemplo, se usava a onça, o peso, a arroba, o quilate, a tonelada. Então observe, gente, se você fosse vender um produto, né, por massa, se você usasse o quilograma e a pessoa usa onça, você ia ter que converter igual a gente fez com os iogurtes. Ia ser um maior trabalho, ia ser não, era o maior trabalho. Então, a gente tem que em 1971 foi criado o Sistema Internacional de Medidas. Esse sistema estabeleceu 7 unidades, chamadas de unidades fundamentais, através das quais todas as outras unidades que vocês vão estudar em física, química e outras áreas da ciência vão ser obtidas através delas. As que nos interessam agora para o primeiro ano é principalmente o quilograma, que é a medida de massa, o metro, que é a medida de comprimento, e o segundo, que é a medida de tempo. Existem outras 4 que nós vamos estudar ao longo do ensino médio, sendo elas, uma delas o ampere, que é a medida de corrente elétrica, o Kelvin, medida de temperatura, o mol, ligado à quantidade de partículas existentes numa substância, e o candela, que é ligado à intensidade luminosa. Aqui só coloquei os nomes das unidades para que vocês conheçam. As definições delas, apesar de estar disponível, elas exigem algum conhecimento que ainda a gente não está preparado para entender. Então é importante que a gente saiba que elas existem, que são 7 fundamentais. E se todas as outras vão ser obtidas através de operações matemáticas que envolvem essas 7 unidades. Até o próximo vídeo.